Meus amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sou o pastor Valci, você está no meu canal. Para nós estamos fazendo aí o resumo da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, com a graça que o nosso Deus nos tem dado. É o tema que nós vamos resumir nessa oportunidade, falarmos sobre a promessa da proteção divina. Lição de número 10, será aplicada no próximo dia 8. E nós queremos falar sobre essa grande e maravilhosa promessa, que é a proteção de Deus. E você sabe que Deus promete guardar, livrar e proteger, mas nessa lição nós vamos lembrar de quais são os parâmetros e também quais são as diretrizes que Deus impõe para que nós possamos, de fato, usufruir dessa promessa de sua proteção. O texto áureo da nossa lição, lembrando aos irmãos que nós estamos estudando sobre a lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, cujo o nosso último trimestre tem sido comentado pelo pastor Elinaldo Renovato. E com essa promessa de proteção divina, nós chegamos à lição de número 10. E quão grandes são as promessas que Deus tem acerca desta promessa. O texto áureo da nossa lição, e a nossa lição está baseada no livro ou epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 17, e também no livro dos Salmos, Salmos de número 91, o verso 1 ao verso 8. Então toda a lição está baseada em Efésios, capítulo 6, nós faremos menção da armadura de Deus e dos Salmos bem conhecidos, se não dizer o mais conhecido, ou pelo menos um dos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 91. O texto áureo da nossa lição diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha só que maravilhosa promessa. Salmos 91 e o verso 11. Deus dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então, a promessa de Deus, já no nosso texto áureo, já abrange toda a nossa lição. Deus, ele emana uma ordem, e a ordem de Deus para os seus anjos é de proteger aqueles que de fato estão de acordo com os seus estatutos. A verdade prática diz assim: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis. E fiéis a quem? Fiéis à sua palavra. Queremos lembrar aos irmãos que Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, o nosso Deus que não pode mentir, a promessa de Deus é que ele vela para cumprir a sua palavra. Então Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Então já queremos dizer que a proteção divina são para aqueles que guardam a sua palavra, que vivem pela sua palavra. Então a lição está falando sobre a abrangência dessa promessa. O tópico das nossas lições geralmente está dividido em 3 tópicos. E o tópico de número 1, a nossa lição fala sobre proteção espiritual contra o inimigo. Escute, proteção espiritual contra o inimigo. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos. O subtópico do número 1 tem por tema proteção contra o maior inimigo. Subtópico do número 2, os inimigos espirituais, em Efésios, capítulo 6, ora referido. E subtópico do número 3, as armas espirituais do crente. Então nós vamos falar sobre o inimigo. Quem é o inimigo? Quais são os inimigos? E se nós temos inimigos, quais são as nossas armas para que nós possamos combater o referido inimigo? Então, o tópico número 1 fala sobre a proteção espiritual contra o inimigo. O tópico número 2 fala sobre a maravilhosa proteção de Deus
maravilhosa proteção de Deus. Tudo que Deus faz é maravilhoso e nosso Deus é o Deus que nos protege. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro subtópico tem por tema a proteção de quem se relaciona com Deus. O segundo, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. E número 3, a onipotência de Deus. Então, o segundo tópico nós vamos falar um pouco, resumir, sobre a maravilhosa proteção de Deus. O terceiro tópico refere sobre as promessas e proteção de Deus. Que maravilha! Está dividido também em 3 subtópicos. Subtópico de número 1 tem um tema: os inimigos serão derrotados. Que maravilha saber. O subtópico de número 2 fala sobre segurança e vitória para os que temem o Senhor. Oh, que maravilha, você tem que ter essa segurança da vitória que o Senhor já tem proporcionado. E subtópico de número 3, a abrangência da proteção de Deus. Que maravilha. Então nós vamos falar, com a graça do nosso Senhor, sobre a lição de número 10. Que maravilha. A promessa da proteção divina. O primeiro tópico, agora já citamos, ele fala sobre a proteção espiritual contra o inimigo. Bom, primeiro nós precisamos identificar o inimigo. A nossa lição tem 3 objetivos, claro, e os objetivos da nossa lição, elas são de uma forma bem resumida e também bem direta. O primeiro objetivo da lição é conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais as armas que o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Muito bem. Então vamos lá. Nós vamos aí ficar conscientes de quem são os nossos inimigos. Segundo tópico, o objetivo da lição, segundo objetivo, ressaltar a onipotência de Deus com base com a base doutrinária para a proteção divina. Então, vamos lá falar sobre essa onipotência de Deus, que são, de fato, aquilo que é uma âncora do qual nós temos plena consciência e certeza de que a onipotência de Deus nos dá a certeza de sua proteção. E o objetivo de número 3, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com o Senhor. Muito bem, irmãos. Maravilha, não é? Então vamos lá falar sobre proteção contra o inimigo. Bom, o maior inimigo, nós tivemos uma outra lição passada e nós falamos já sobre essa questão de batalha espiritual. Nós aprendemos que pelo menos 3 inimigos são essenciais, nós podemos entender. O nosso inimigo, nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra o mundo, ou seja, o sistema do mundo, e também lutamos contra a carne, que a Bíblia chama, a Bíblia dá o nome de natureza pecaminosa, ou natureza humana, do qual nós somos, então, sujeitos se nós não estivermos blindados com a palavra de Deus. Então, diante dos 3 inimigos, o diabo, o mundo e a carne, nós podemos entender que um dos maiores inimigos, claro, é o diabo. Embora nós aprendemos na outra lição passada que o maior inimigo do crente é, de fato, a carne. Porque o diabo e o mundo, elas são batalhas externas. Mas, quando se trata da carne, já se trata de uma batalha interna e, de fato, é demais a dificuldade da vitória. Porque aí nós devemos viver sempre em oração. Claro que Jesus diz no Evangelho de Lucas que orar é um dever de todo crente para que Deus possa nos guardar de todo mal. Quando Jesus ele fala acerca da oração, em Mateus capítulo 6, Jesus ora e ele diz, não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre do mal. Então a oração, de fato, é o carro-chefe de que nós possamos entender que nós estamos em um campo de batalha. E todo cristão que priva e lê a Bíblia sabe que nós já estamos em um campo de batalha. Quando nós levantamos a mão e de consciência aceitamos Jesus, de fato nós nos alistamos, como diz em 2 Timóteo capítulo 2, nos alistamos para uma batalha. E nós entendemos que aquele que se alistou deve fazer, como disse Paulo, tudo para agradar a quem o alistou. E Jesus é o nosso capitão. Então o nosso inimigo, do qual nós vamos falar hoje,
É o diabo. E se o diabo é o nosso grande inimigo, um dos grandes inimigos, e a Bíblia nos ensina que o nosso inimigo é espiritual, então, claro, que só se vence uma batalha espiritual de forma espiritual. Como comentou aqui o nosso pastor Elinaldo, ele coloca aqui uma forma ilustrativa, mas bem interessante. O pastor diz assim no seu comentário, você não consegue matar uma barata com oração, consegue? A barata, você que tem medo de barata, a barata apareceu, você não vai orar para que a barata seja exterminada. E também você não vai expulsar um demônio com um inseticida. Você se depara com uma pessoa possuída por um espírito maligno, você não vai levar um inseticida para assim expulsar o demônio. Então, a barata é material. Então, as armas contra a barata é material. Você pode usar aí uma arma que você possa se utilizar, quem sabe um chinelo, quem sabe um inseticida, não sei, para você enfrentar o inimigo barata, que é material, obviamente você usa a arma material. Mas se é do âmbito espiritual, um demônio, um espírito maligno, então as armas são espirituais, irmão. O dificultoso é que os irmãos entendam que tem pessoas que espiritualizam tudo. Então fica difícil de vencer as batalhas. Ora, irmão, se a batalha é material, vence da forma material. Agora, a nossa batalha, ora comentária, é espiritual. Onde o diabo, que seria o príncipe de todos os seus adeptos malignos, que trabalham para ver a derrota daqueles que são de Deus, para enfrentarmos ele, é necessário lutarmos com armas espirituais. Olha, a Bíblia diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E como você vai enfrentar o diabo e resisti-lo? Você não vai fazer academia para lutar corpo a corpo com o diabo. E se você for entrar na academia, seria a academia da Bíblia, academia da oração, academia do jejum, academia da consagração, que é o que muitos estão negligenciando. De certa forma, tem muitos que privam mais de forma literal o cuidado do seu corpo material. E olha, isso é bom. Isso é bom, você tem que cuidar do seu corpo, porque a Bíblia fala que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas você cuida tanto do seu corpo, dos seus músculos, da sua performance física, mas tem negligenciado o mais importante, que é a sua vida espiritual. E quem sabe o seu mundo espiritual está de fato anêmico, desnutrido. E como é que você vai vencer o inimigo espiritual se o seu espiritual está totalmente enfraquecido, sem vitamina? Vitamina espiritual, irmão, é Bíblia, é oração, é jejum, é consagração, é levar o evangelho, é evangelizar os perdidos. Isso que faz o crente ficar forte espiritualmente e não simplesmente exercitar músculos do seu corpo físico. Agora escute, quando nós identificamos que o diabo é o nosso grande inimigo, nós precisamos entender então que é um reino que de certa forma, categoricamente, é um reino bem trabalhado. É organizado o reino das trevas. O inimigo que você enfrenta, irmão, é um inimigo que tem estratégia. Ele não trabalha de qualquer forma. O inimigo é organizado. Então, a lição já nos diz, olha só, Efésios capítulo 6 vai falar de principados, potestades e príncipe das trevas. Olha só, não é desorganizado, irmão. Então, no mundo espiritual, no mundo das trevas, do qual nós temos que buscar Deus para que Deus nos guarde desses inimigos espirituais, é de certa forma organizado. E você, irmão, não quer viver organizado. Você não busca Deus, você não busca a palavra. E mais aí, irmão, como a gente vai vencer? Então, os principados são os governos do mal liderados pelos príncipes das trevas. Olha só.
tem liderança, tem líder, tem liderados, tem ordem. E as potestades, pastor? Poderes malignos que se levantam contra o servo de Deus. Potestades. E o príncipe das trevas desse século são demônios que lideram outros demônios e combatem contra a igreja do Senhor. E ainda tem as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, olha, nós estamos rodeados. O campo está minado, irmão. Não dá tempo mais de ficar sem Deus. Não dá tempo de viver uma vida superficial, uma vida de religiosidade, não, irmão. Você precisa amar a Deus de todo o seu coração e você precisa obedecer a Deus em todos os seus estatutos. Ah, pastor, então tudo bem. Diante de tudo isso, quais são as armas? As armas espirituais do crente, está em Efésios capítulo 6, fala sobre elas. A armadura do crente. Então, muito bem, vamos lá. E como está constituída essa armadura? Primeiro, verdade, irmão. Não se vence o mundo espiritual, o mundo da maldade, o mundo das trevas com mentira. Mesmo porque se você mente, você faz parte do outro time. Simples assim. Jesus em João capítulo 8, versículo 47, Jesus diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e Jesus vai comentando com eles que os que são de Deus, Jesus já dá uma característica do diabo, e Jesus diz assim, porque ele é mentiroso. Nele nunca se firmou a verdade, ele é o pai da mentira. Então, como é que você vai vencer o mundo espiritual com mentiras? Você tem que andar na verdade. É por isso que a primeira arma é a verdade. Jesus, em João capítulo 14, o que ele diz? Eu sou... O que Jesus é? A verdade. A ressurreição. A vida. Jesus é a verdade, irmão. A primeira arma que você tem que ter para vencer a batalha espiritual é a verdade. Ainda tem a couraça da justiça. Protege o crente dos golpes aí do diabo. Das suas tentações. O que nós temos mais? Preparação do evangelho da paz, irmão. Você não está fazendo, você precisa fazer. Se prepara para levar o evangelho. Você quer ver o poder de Deus na sua vida, irmão? Se prepara. Consagra, jejum, está lá na Bíblia. Lucas registra. Jesus dá poder aos seus discípulos. E eles voltam alegres, porque os demônios lhes obedeciam. Então, se você quer viver uma vida plena, cheia de Deus, e para que você possa vencer a batalha espiritual contra os principados, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais, se prepare para o evangelho da paz. Outra coisa que a gente tem como arma, o escudo da fé. Queridos, nós sempre batemos na tecla, não confunda fé com emoção. Não confunda fé com sentimentos. Não confunda. Para você ter fé, você não precisa sentir. E olha que para você ter fé, você não precisa nem ver. Porque Jesus disse que mais bem-aventurados que não viram e creram. Então, para de ser sensitível. Para, igreja, para. Para de mistificar as coisas. Misticismo demais no mundo cristão. Você precisa ter fé, firme convicção daquilo que se espera, prova daquilo que não vê. Você não precisa sentir e você não precisa ver, você precisa crer. Tem muitos que estão perdendo as batalhas espirituais porque perderam o que é fé. Não, esqueceram que o conceito de fé não é nada do que estão ensinando por aí, meu irmão. É por isso que Jesus diz assim, ó, se porventura quando o Filho do Homem vier, encontrará fé. Ele não falou de outra coisa, ele falou fé. Porque o que se tem visto é muitas pessoas perdendo a fé porque estão rodeados das hostes, principados, potestades, as armadilhas do inimigo. Tem muitas pessoas que estão caindo nas armadilhas. Por quê? Porque não estão se revestindo da armadura. Porque a batalha é espiritual. E o que nós temos visto são pessoas que são cristãs, mas que enfrentam batalhas físicas, materiais, uns contra os outros, irmãos. E vivem uma vida de batalha uns
contra os outros. E precisa se entender que a batalha é espiritual. São a influência que nós devemos vencer. O reino das trevas que tem influenciado muitas pessoas boas, pessoas que são de Deus, mas se deixam ser influenciadas pelo inimigo. Então o inimigo não é a pessoa que você está vendo, o inimigo é quem está influenciando. Aprenda isso. Então a fé é que vai te livrar dos dardos inflamados. E olha que os dardos têm, de fato, acertado muito alvos cristãos. As mentes estão, de fato, descobertas. E para você guardar a sua mente, o que é que você tem que fazer? O capacete da salvação, irmão. Você deixa o seu capacete de lado, e seu escudo de lado, e os dardos de fato, estão acertando a sua mente, o seu coração, está desprotegido. Por isso que perde a convicção da salvação. E se perder a convicção da salvação, fica à mercê do inimigo. Depressão, ansiedade. Porque a ansiedade, irmão, é a falta de fé. Porque só se fica ansioso com aquilo que ainda não viveu. Só se fica ansioso com algo que se está esperando acontecer. E aí você sofre antecipadamente. Porque você está esperando um resultado. E como o resultado não veio ainda, você fica ansioso, apreensivo. E se você deixar isso tomar de conta de você, simplesmente você está dizendo que Deus não é onipotente, que Deus não vai conseguir te dar a vitória. E a Bíblia, e nós estamos estudando sobre a proteção. Você precisa crer que Deus vai te dar a vitória, vai te dar o livramento, vai abrir a porta e vai te livrar de todo o mal. Então coloca esse capacete da salvação e não tira por nada desse mundo. E a outra arma que nós podemos citar é, claro, a espada, que é o Espírito, que é a palavra. Espada do Espírito, que é a palavra. E tem muita gente que não está mais usando a espada, né? Terceirizando a leitura da Bíblia. O que se vê hoje é pessoas que são cristãs, mas não cultivam mais o hábito de ler a Bíblia. Terceiriza, agora só quer ouvir, só quer ver, né? Ver alguém lendo nas redes sociais, ouvir alguém lendo, e você mesmo não quer galgar mais uma intimidade, ler a palavra de Deus, ter um tempo só para você e Deus, ler a palavra, refletir na palavra, guardar a palavra, e aí, meu irmão, você está desprovido das armas espirituais. Mas nessa oportunidade, nós já queremos dizer para você, volte e se reveste de toda a armadura de Deus. Os inimigos são espirituais, é o diabo, e são todas as suas hordas do qual tem se levantado contra o povo de Deus. Então, meu querido irmão, o primeiro tópico fala sobre a proteção espiritual contra o inimigo. Então, você já sabe que é o inimigo, quem são os inimigos, como eles trabalham, relembrando, eles trabalham de forma organizada, tem líderes, tem comandantes, tem comandados, são estratégicos, e para você vencer, você precisa também ter estratégia. Você precisa ter as armas certas, não use a arma errada. A luta é espiritual, não é contra a carne, não é contra o outro irmão, não é contra as pessoas, e sim contra o mundo das trevas. Muito bem. Resumindo o primeiro tópico. Segundo tópico, a maravilhosa proteção de Deus. Muito bem. A proteção de Deus. De quem se... Agora, como é que é a maravilhosa proteção? A proteção é de quem se relaciona com Deus. Olha, irmão, se você não cultiva o relacionamento, isso é claro, isso é óbvio, é a cotinha de 1 mais 1. Você não galga intimidade com pessoas aqui no mundo falando. Se você não tem relacionamento com essa pessoa, o que você espera dessa pessoa? Então, por que você acha que se você não tem uma intimidade com Deus, Deus vai te guardar? Não, é porque Deus é bom. Irmão, Deus é bom, não bobo. Está lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 6. De Deus ninguém se zomba. Ninguém escarnece, irmão. Você não pode querer a proteção de Deus, as bênçãos de Deus, se você não tem relacionamento com Deus. Seu relacionamento é amanhã, amém, Jesus. E vai viver a sua vida de noite, amém, Jesus. Isso não é relacionamento, irmão. Isso é falta de amor com Deus, de respeito com Deus. Aí na hora do dia mal, na hora da aflição, no dia da angústia, aí você
exige que Deus te guarde, exige que Deus te proteja, né? E ainda vem aquela famosa pergunta: se Deus estava protegendo, por que aconteceu? Eita! Galgue um relacionamento com Deus. Busque intimidade com Deus. Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, irmão. Tem um secreto com Deus. Vai buscar relacionamento com Deus. Para de ser Marta, viu? Vamos ter o espírito de Maria. Para lá, para Marta, espírito de Marta, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Ansioso, cuidado com muita coisa. Maria, ensinamento de Jesus, pé de Jesus, junto de Jesus, ouvindo os ensinamentos. No dia da morte de Lázaro, aí o que aconteceu? Maria foi para onde? Para os pés de Jesus. Por que os pés? Porque lá antes de acontecer o luto, ela já estava no pé. O pé de Jesus era o lugar de Maria. E Marta, chega, se o teu irmão tivesse, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está vendo, irmão? Jesus vai comentar com Marta: Marta, se teu irmão era de ressuscitar. E ela debate: eu sei, no último dia. Maria tinha relacionamento, ela foi adorar. E quando Maria foi adorar, Jesus vai mandando: tira a pedra que eu faço milagre. Eita, tá vendo, irmão? Para você conhecer o momento do milagre, você tem que se relacionar com Deus. Para você querer a maravilhosa proteção de Deus, você tem que se relacionar com Deus, tá? Por que você tem que se relacionar? Você tem que entender que Deus, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Escute, Deus é. Deus não será, não vai ser, Deus já é. O refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Então, irmão, mas para quem? Para quem tem relacionamento com Deus. Olha o que Deus diz para Eli, 1 Samuel capítulo 2. Eu honro os que me honram. Olha só, meu irmão. E o que me deixarem serão envelhecidos, envergonhados, irmão. Deus honra quem honra Ele, meu querido. Provérbios capítulo 1, porque eu busquei, não quis buscar a sabedoria, no dia da angústia vão me buscar e eu não vou ouvir. É relacionamento, irmão. Tá? Para Deus ser o teu refúgio, a tua fortaleza, você precisa se relacionar com Ele. Você abre a porta da sua casa para um estranho, vai bater na sua porta meia-noite, você vai abrir a porta para ele? Não, porque você não tem intimidade, né? Mas se for um parente, um amigo seu íntimo, você vai abrir qualquer hora, não é? Então, meu irmão. Deus, Ele quer ser teu amigo íntimo para você. Ele quer ser o teu refúgio, tua fortaleza. Mas você precisa ter relacionamento com Ele. Então, muito bem. Agora, quando nós entendemos que Deus é refúgio e fortaleza, e outra, no Salmo 46, socorro bem presente na hora da angústia, nós entendemos com isso que Ele é onipotente. Se eu acredito que Deus tem todo o poder, eu preciso descansar nele, irmão. É o Salmo 91. Aquele, olha só, está aí no texto, irmão. Simples. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, irmão. Eu vou perguntar de novo, é simples. Você descansa na casa de alguém que você não conhece? Você vai para os braços de alguém que você nunca nem viu? É por isso que o Salmo está dizendo assim, que aquele que habita no esconderijo, irmão, é habitar. Aí se você habita, você conhece, você tem intimidade e você pode descansar na sombra do Onipotente. Você sabe que Deus é onipotente, então você não tem que ficar aí correndo para um lado e para o outro, se preocupando com o amanhã. Jesus disse que o amanhã basta cada dia seu mal, irmão. Então você quer a proteção de Deus? Você precisa ter relacionamento com Deus. Você quer ter a proteção de Deus? Você precisa entender que Ele é refúgio e fortaleza, mas é para quem tem relacionamento. Você quer ter a proteção de Deus? Você tem que acreditar todo o seu coração que Deus é onipotente. E que se você estiver passando um momento de dificuldade agora, nesse exato momento, e você de fato crê em Deus, você precisa acreditar que aos seus olhos de fato com a sua força, você não tem a maior ou melhor, a menor condição de vencer. Porque você não tem o poder de vencer. Mas se você acredita que Deus é onipotente,
e que onipotência significa ter todo o poder, descansa na sombra dele, porque ele vai te dar a condição de você vencer, porque Deus é onipotente. Então a onipotência de Deus garante a proteção de Deus. Haja vista na Bíblia, está recheada de passagens que nós podemos, de fato, relembrar aos irmãos. Quando nós lemos aqui no Salmo de número 23, que também, claro, é o Salmo também mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada, o Salmo de número 23, todo mundo conhece de cor e salteado, mas quando nós chegamos no verso de número 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ó, irmão, vale da sombra da morte. Que condição há, naturalmente falando, se você passa por um vale ou por um ambiente de morte, se você está sendo ameaçado de morte, se o ambiente é de morte, naturalmente falando, claro que nós vamos temer, ficar, não é? Mas quando eu entendo que Deus é onipotente, ainda que o ambiente seja de morte, ainda que a ameaça seja de morte, se eu expressar a minha fé, eu vou descansar na sua sombra, porque ele vai ter o poder de me guardar. Essa é a promessa da proteção divina. Você acredita de fato, irmão, na promessa de Deus? Se você diz que crê, por que você está assim dessa forma? Por que você está agindo nos dias da aflição, nos dias que você naturalmente perde algo que você tem por precioso? Por que você desespera? Se você confessa que você crê em Deus, se você acredita que Deus é onipotente, você não pode se perder nas estribeiras, meu irmão. Você não pode de nenhuma forma, como diz, perder a esperança. Você não pode, irmão, ficar... Paulo diz assim, você pode ficar até atribulado, mas não angustiado. Angústia é de quem não acredita na onipotência de Deus. Se você acredita que Deus tem todo o poder, você precisa descansar na promessa da sua proteção. Pastor, mas eu não estou vendo. Escuta, olha o que eu falei. Fé não tem nada de você ver. Não estou sentindo. Fé não tem nada de você sentir. Você precisa crer. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6. Escassez, ameaça do inimigo. E o profeta Eliseu dizendo assim: amanhã, por essas horas, vai ter prosperidade. E Deus cria ele que estava guardado, porque quando Eliseu ora, que abre os olhos do Geazi, seu servo, mesmo que eles estavam cercados de exércitos inimigos, Eliseu já, pela fé, já via que Deus já havia mandado sua proteção. E quando Deus ora para abrir os olhos do menino, ele viu que havia miríades de cavalos e cavaleiros de fogo protegendo o Eliseu, porque Deus sempre protege aqueles que são seus. E se o Geazi, o servo do Eliseu, imaginava que os inimigos eram muitos, quando os olhos deles foram abertos, percebeu que, para se cumprir a Bíblia, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Então, se o inimigo tem um demônio para te derribar, Deus tem legião de anjos para te proteger. Se o inimigo mandar uma legião de demônios para te derrubar, Deus tem miríades de anjos para te guardar. Porque a promessa da bênção é maior do que a maldição. Então escuta, Deus tem promessa de proteção e você precisa segurar e acreditar na promessa de Deus. Terceiro tópico. Promessa e proteção. Quais são as promessas que nós temos de Deus então, diante de tudo isso? Nós temos a certeza de que os nossos inimigos serão derrotados. Nós temos a promessa da segurança e vitória para os que temem ao Senhor. E nós temos a promessa, e essa promessa de abrangência da proteção de Deus é o terceiro tópico. A certeza de que os inimigos serão derrotados. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão. Oh, glória! Certeza de que o inimigo vai ser vencido. Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias. Se Jesus está conosco, não tem como perder. Os inimigos já são derrotados. E qual é a segurança que o Senhor nos dá? Ora, querido,
Oração, eu já falei aqui anteriormente, é o dever de todo crente. Então você precisa se blindar, você precisa fazer a sua parte. Então você precisa orar, buscar Deus. Você sai da sua casa, não ora. Você volta, não ora. Você come, não ora, não agradece. Você não tem oração nenhuma. Então como é que eu tenho a segurança da vitória? Se você ora, Deus vai ouvir sempre sua oração e vai responder. E aí você precisa conscientizar de que nós somos dependentes de Deus. E se eu sou dependente de Deus, eu tenho segurança e eu tenho vitória de Deus. Deus não só protege, mas Deus dá vitória. O salmista diz, uns confiam em carro e outros em cavalo. Eu, porém, faço menção do nome. Se eu faço menção do nome é porque eu oro. Se eu oro, ele me conhece. E eu conheço ele. São as palavras de Jesus em João capítulo 10. Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas pelo... Eita, cada uma. Então, meu filho, se você tem a vida de intimidade, você tem a certeza, você tem segurança e você tem vitória. E como é que eu faço isso? Tema a Deus. Provérbios capítulo 1 diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não é ter medo, irmão, é respeitá-lo, é amá-lo. Então, se você de fato teme a Deus, Deus vela para cumprir a palavra, e a palavra dele é: aqueles que são dele, ele guarda. Jesus diz assim, no Evangelho de João: ninguém vem a mim se o Pai não me envia. E aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você está guardado, você está em segurança e você tem vitória. Então corre e fica no esconderijo do Altíssimo. A lição termina com a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente e tem todo o poder nas suas mãos. Não está limitado a espaço, não está limitado a circunstância, não está limitado a nada. Porque Deus é onipotente. Aonde estivermos, a bênção do Senhor nos acompanha, se faz presente. Para aqueles que conhecem Deus, que têm a Deus, que temem a Deus, que amam a Deus. A promessa da proteção divina é o que diz nos Salmos. O Senhor vai te guardar na tua saída e vai te guardar na tua entrada. É o que diz nos Salmos ainda. Ao teu respeito, nós lemos aqui. Deus vai dar ordem ao anjo e ele vai acampar ao teu redor e ele vai te livrar de todo mal. A oração de Jesus era João 17, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Deus já enviou os seus anjos para nos guardarem. Que maravilha, irmão. É você compreender isso. Os Salmos de número 34, Salmos de número 34, o salmista expressa Salmos de número 32, irmão, perdoe-me. O salmista, nos Salmos de número 32, ele diz assim: pelo que aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Salmos 32 e o verso 6. Promessa de proteção. Os Salmos de número 34, também ele diz assim, Salmos 34 e o verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que maravilha. E Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O verso 22 do Salmo 34 termina,
O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. A nossa lição de número 10 tem tema promessa da proteção divina. Nós queremos terminar esse resumo da lição concluindo de que Deus te guarda, Deus te protege, Deus te livra, Deus te dá vitória. Concluindo a nossa lição de número 10, pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Glória a Deus. Essa é a lição de número 10. Você precisa estar guardado, irmão, protegido. Jesus nunca prometeu de te livrar de armadilhas, de investidas. Não, ele nunca te prometeu de te livrar das. Mas ele promete e vai cumprir de te livrar nas. Deus vai te livrar sempre do laço do passarinheiro. Podem te jogar na cova, mas Deus vai lá te proteger. Pode te jogar numa fornalha, mas Deus vai lá te proteger. Deus não vai te livrar que te jogue nem na cova, nem na fornalha, e nem aos leões. Deus vai permitir que te lancem, mas Deus vai te guardar lá dentro desses ambientes. Vale da sombra da morte. Ô irmão, você está protegido. Você está guardado pela palavra. Deus vela para cumprir a sua palavra. Amém? É a lição de número 10, promessa da proteção divina. Guarde o estudo, medite na onipotência de Deus, descansa nele, porque Deus tem proteção e tem vitória para a sua vida. Esse é o nosso resumo da nossa EBD, lição de número 10. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.